Você quer aprender 3 macetes para você conseguir finalmente começar a lucrar ou parar de perder para finalmente começar a lucrar com suporte e resistência? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu nome é Rafael Macedo, mais conhecido como Trader Macedo, e esse vídeo serve para você que está começando do absoluto zero ou para você também que já está operando há um tempo, mas não tem os resultados que deseja ainda, beleza? Também é importante falar que meu Instagram está na descrição e também para você criar sua conta na Ibnex, cara, é o primeiro link da descrição e tem o passo a passo, você seguir ele certinho, são 3 passos só, você vai entrar na minha comunidade Macedo, que é a comunidade onde eu ajudo vocês a lucrar semanalmente na Ibnex, e além disso também faço sorteios de banca semanais. Então, antes de mais nada, já garante aqui a sua vaga para você conseguir adquirir isso tudo, beleza? Como eu falei para vocês, todos os links úteis estão na descrição e vambora começar o vídeo. Então vamos lá, como eu comentei com vocês, né, vou mostrar para vocês 3 macetes, talvez eu vou passar até um bônus aqui, então fica até o final do vídeo que todos eles são muito importantes para você começar a lucrar com suporte e resistência, tá? A primeira dica que eu vou dar é o seguinte, aqui no Ibnex, como que você faz as marcações, né? Você vai usar principalmente essa parte daqui, ó, essas ferramentas aqui, ó. Você clica na setinha aqui do lado, tem aqui linha de tendência, linha horizontal, e também logo abaixo tem aqui a Fibonacci, caso você queira usar também, mas vamos focar somente aqui nas marcações para o suporte e resistência. Então eu vou aqui clicar e vou selecionar a linha horizontal, tá? Clicando aqui, como é que você vai identificar uma boa região de suporte e resistência primeiramente, tá? A primeira dica que eu dou é o seguinte, você vai focar somente em zonas intermediárias. O que é zona intermediária, Macedo? Bom, vamos lá. Basicamente são as regiões que não são extremas do gráfico. Quais são as regiões extremas desse gráfico que a gente está analisando agora? Como você pode ver, o topo mais alto desse período que a gente está analisando é esse daqui. Então a gente marca aqui, por exemplo, que já até aconteceu o segundo toque dele aqui. E o fundo mais baixo desse período, tá? Eu gosto sempre de analisar em mais ou menos 3 horas antes. Então se a gente está vendo aqui, por exemplo, 3h21, vamos olhar até meio-dia. Então vou colocar esse fundo aqui. Então dá para perceber que o gráfico está atualmente aqui bem próximo dessa região principal. Então aqui não seria tão interessante para a gente trabalhar agora. Mas vamos analisar como se a gente estivesse vendo, por exemplo, o gráfico algumas horas atrás. Por exemplo, nesse período aqui, ó. Beleza? Aqui de meio-dia. Então tá aqui, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei aqui um fundo, né? Como você pode ver aqui tem um fundinho, então eu posso marcar aqui no pavio, tanto no pavio quanto do corpo da vela, para quem não sabe, né? Eu vou sempre estar comentando coisas de quem está começando do zero também, para conseguir ajudar todo mundo nesse vídeo, tá? Mas, obviamente, como eu falei para você, você também que já sabe algumas coisas que eu vou comentar aqui, fica até o final que tenho certeza que no mínimo 2 desses macetes aí você vai estar utilizando para aumentar a sua assertividade, beleza? Vamos lá! Então aqui, o que acontece? A vela ela tem pavio ou corpo, tá? O corpo é toda essa parte preenchida aqui da vela, e o pavio ou sombra, né, como você preferir chamar, são essas partes aqui que a vela ela testou e recuou. Então você pode marcar no pavio quando você for fazer a marcação, né, de suporte e resistência. Eu particularmente, eu prefiro marcar tanto M1 quanto M5 no pavio. Eu não gosto muito de marcar no corpo da vela, tá bom? Então, por exemplo, encontrei aqui esse fundo e logo depois que aconteceu o segundo fundo no mesmo nível, eu marquei aqui também. Então toda vez que você quer encontrar uma região boa de suporte e resistência, tem que procurar primeiro em uma região intermediária, que não esteja nas regiões extremas do gráfico, e logo depois você tem que procurar, obviamente, uma região onde tem pelo menos 2 toques ali, em um fundo ou em um topo. Nesse caso aqui é um fundo, certo? Porque não tem nada aqui abaixo. Então o preço ele veio aqui, ele testou, capturou liquidez, não conseguiu continuar descendo e retraiu, beleza? Então aqui tem o primeiro toque e o segundo toque. Então a nossa entrada vai ser sempre no terceiro toque, tá? Foca apenas nesse início do terceiro toque, que nos próximos vídeos aí eu vou trazer um conteúdo para você também conseguir aproveitar o quarto toque, beleza? Então aqui, por exemplo, você foi lá e já usou o primeiro macete, que é o quê? Não pegar em região principal. Você esperou acontecer os 2 toques para caracterizar como uma região de suporte, né? Nesse caso aqui de suporte, depois eu acho aqui um exemplo de resistência, e você está esperando aqui acontecer o terceiro toque. Ele veio aqui e buscou esse terceiro toque. O que você faria? Você faria uma compra, tá? Uma compra para a próxima vela, porque aqui na Ibnex você pega para a cor da próxima vela, se vai ser uma vela de alta ou uma vela de baixa. Então quando essa vela aqui ela desceu, quando ela estivesse finalizando, né, você teria pego aqui uma compra com o valor da sua entrada, por exemplo, se eu teria aqui, sei lá, para $20, pegou uma compra, próxima vela finalizou da cor verde, você pegou a sua vitória. Então o primeiro macete é esse, parece um negócio bobo e simples, só cara, se você utilizar sempre isso daqui, vai aumentar muito sua assertividade, porque as regiões principais, elas acontecem muitas armadilhas e falsos rompimentos, que atrapalha muito as pessoas que querem lucrar com suporte e resistência. Bom, o segundo macete agora é um macete que eu vejo pouquíssimas pessoas utilizando e analisando isso na hora de operar, cara. Você deve ter ouvido falar sobre isso, se você não ouviu, o mais importante é que você ouça, só que se você já ouviu, presta atenção certinho como é que utiliza isso para você começar a usar a partir de agora, que você consegue até usar essa dica com outros operacionais para aumentar a sua assertividade. Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui? Você vai analisar os topos e fundos. Como assim, Marcelo? O que é isso?
Bom, vamos lá, você consegue ver, vou pegar algumas marcações aqui, ó. Por exemplo, vou usar essa linha de tendência só para marcar. Ó, deixa eu mudar aqui, peraí. Você pode ver o que aconteceu com o gráfico. Aqui ele tem um topinho e aqui ele tem um fundo, né? Na hora de analisar topo e fundo, eu vou analisar no corpo da vela, tá? Marcação é diferente de fazer análise, né? Do que você vai olhar aqui de topo e fundo. Então, para análise de topo e fundo, eu gosto de olhar sempre o corpo da vela. Então aqui, quando o preço ele começou a entrar nessa lateralização aqui, ele deixou primeiramente esse topo daqui, depois deixou esse fundo daqui, depois esse topo daqui, depois esse fundo daqui, depois foi buscar esse topo daqui que também teve esse outro topo. Então o que aconteceu aqui antes do nosso terceiro toque? Teve um topo aqui, né, o último topo antes do nosso terceiro toque seria a nossa entrada, ele foi acima do topo anterior. Ó, deixa eu duplicar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui está o último topo que teve, né, antes desse fundo aqui. Então repetindo, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então aqui esse topo ele está acima do topo anterior. Sempre quando você for pegar uma entrada numa região de suporte, o ideal é que o topo, o último topo antes desse seu toque da sua entrada, esteja no mesmo nível do topo anterior ou acima. Anota isso. Toda vez que você for pegar uma entrada numa região de suporte, nesse caso aqui que eu estou explicando para vocês, né, com esses filtros específicos, você vai sempre olhar o último topo que formou antes do toque que você vai fazer a sua operação e você vai analisar para ver se ele foi no mesmo nível do último topo, né, em relação ao último topo que a gente tem que analisar, ou se ele está no mesmo nível do último topo. Se ele tivesse tocado aqui, em vez de subir até aqui para pegar um topo maior, vamos supor que ele desceu aqui e formou um topo aqui, ó, ou seja, fez essa movimentação aqui, ó, topo, fundo, topo, e aí veio buscar a região de suporte. Você não entra aqui. Por quê? Isso aqui caracteriza pra gente uma formação de topos descendentes. Topos descendentes, quando você está operando uma região de suporte, ele indica um possível rompimento a qualquer momento. Então você evita esse tipo de operação. Tá, Macedo, mas na região de resistência, como é que vai funcionar? Da mesma forma, só que da forma inversa na questão da análise. Em vez de ser topos, você vai analisar os fundos, né? Então vamos encontrar aqui agora uma região de resistência para mostrar para vocês esse exemplo. Bom, eu não estou conseguindo achar outro exemplo agora, só que eu vou mostrar aqui para você supor que aqui tivesse já dois toques, tá? Vamos supor que aqui tivesse dois toques, ou seja, um toque, aí veio buscar essa região de suporte, aí dois toques, veio buscar essa região de suporte, e aí veio buscar esse toque aqui, beleza? Então repetindo, vamos supor que aqui tem um topo, né? Nesse nível aqui onde está a linha horizontal, desceu, formou esse fundo, aí subiu, tocou de novo aqui nessa mesma região, desceu, formou esse fundo, veio buscar aqui e aqui seria a sua entrada. Você poderia pegar, por quê? Nesse caso, você vai analisar os fundos. O último fundo, antes do toque, onde você vai pegar a sua operação nessa resistência, você pegaria o quê? Uma venda aqui, né? Lembrando, né, que operações de resistência você pega operações de venda, porque o preço ele tende a retrair para baixo, né? E numa região de suporte ele tende a retrair para cima. Então você pega operações de compra. Então nesse caso aqui na região de resistência, você pegaria uma venda e você poderia pegar aqui por quê? Porque de acordo com o exemplo que eu dei, fingindo, né, que aqui tem dois toques na resistência com essa formação de fundos, você analisa o último fundo que formou antes do toque, você vai pegar a sua operação e você vai ver que ele está o quê? Abaixo do fundo anterior. E você pode pegar as operações, né, de resistência quando os fundos aqui estiverem ou no mínimo abaixo, o fundo antes do toque estiver abaixo do fundo anterior ou no mesmo nível. Então repetindo, quando você vai pegar uma operação numa região de suporte, você vai analisar os topos. O último topo antes do toque da sua entrada tem que estar ou acima ou no mesmo nível do topo anterior. Quando você vai pegar numa região de resistência, você tem que analisar os fundos. E esse fundo antes do seu toque da sua entrada tem que estar abaixo do fundo anterior ou no mesmo nível do fundo anterior. Não pode estar acima do fundo anterior. Por quê? Se tiver acima do fundo anterior, ele está fazendo fundos ascendentes. E fundos ascendentes, quando você quer pegar uma região de resistência, não é interessante, porque caracteriza um possível rompimento dessa resistência, porque cada vez está formando fundos maiores, ele está afunilando para romper aquela resistência. Peraí. Agora, antes de passar o último macete, você tem que parar agora e já deixar o seu like. Eu tenho certeza que está curtindo muito esse conteúdo se você está assistindo até agora. Além disso, já aproveita para criar sua conta agora na IBNEX, primeiro link da descrição. Para mim, ela está sendo a melhor corretora do mercado atualmente, porque ela só tem ponto positivo comparado às outras corretoras. E aos poucos eu vou mostrar para vocês nos vídeos todos os pontos positivos que ela tem. Mas só adiantando aqui, ela tem 90% de payout fixo, o mercado está sempre aberto, não tem manipulação gráfica, não tem bloqueio de conta, não tem bloqueio de saque, muita coisa, enfim. Então, além de você criar sua conta, também não esquece de seguir o passo a passo na descrição para você entrar na minha comunidade. Vamos que vamos continuar. Bom, e o último macete que eu tenho para passar para vocês aqui é o seguinte. Vamos lá. Sempre evite sequência de cor de vela. O que eu quero dizer aqui? Aqui eu tenho um exemplo perfeito. Eu consegui achar um exemplo muito bom para conseguir demonstrar para vocês o que fica interessante você não fazer quando acontecer. Vamos lá.
Nessa lateralização aqui, como você pode ver, eu marquei uma lateralização muito boa do gráfico. O que aconteceu aqui? Quando ele veio buscar mais um toque nessa resistência aqui, que aqui onde a gente marcou só tem 2 toques, só que são 2 toques que eu considero apenas um, por quê? Ele teve só uma pequena queda aqui de 2 velas para buscar mais uma vez o toque. Então aqui eu considero até uma região de toque, tá? Eu gosto quando o preço ele toca, ele desce e depois ele vai buscar de novo, ele forma um fundo interessante. Aqui parece que ele nem saiu dessa região para começar essa queda aqui novamente, né? Então aqui a gente ainda estaria esperando, né, esse segundo toque aqui para depois, posteriormente, a gente esperar um possível terceiro toque para entrada. Mas vamos supor que aqui são 2 toques, tá? Que valeram, só que não valeram aqui de acordo com essa análise, mas fiz que tá valendo. Então a gente está esperando aqui o terceiro toque. Você nunca entraria aqui, por quê? Vamos lá, daria para ter entrado em relação ao fundo, por quê? Você pode ver que o quê? Fez um fundo descendente, que é o que? Um fundo abaixo do outro. Então o último fundo que tem antes desse, que é o último fundo antes do toque, teoricamente você pegaria a sua entrada, ele está abaixo do fundo anterior. Então dá para entrar nessa operação de venda. Só que aconteceu aqui sequência de vela. O que é isso? Então vamos lá, olha quantas velas vezes tem aqui em sequência. Essa aqui foi um doji, né? Então não conta. Doji é quando a vela ela abre e fecha no mesmo preço de abertura, né? Então essa aqui, na verdade, ela tá da cor verde, só que é uma cor cinza, né? Vamos supor assim, porque não teve movimentação ali do preço de abertura e preço de fechamento. Foi tudo no mesmo lugar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 velas aqui. Essas 4 velas, desde que ela tocou, o problema não são nem as 4 velas, é porque eu considero sempre a partir de 4 velas, então aqui pra mim já é uma sequência de velas quando tem 4 velas em sequência, tá? Lembrando que eu tô analisando aqui, mostrando essas dicas pra vocês em M1, mas você também consegue adaptar para utilizar esse M5, tá? Você tem que focar num time para focar na explicação. Então vamos lá, só por ter 4 velas, essa aqui ser a quarta vela, a quarta do toque aqui, que você pegaria a sua venda, ser a quarta vela da mesma cor, já para mim caracteriza como sequência de velas, então eu não entro na operação. A mesma coisa seria se nessa operação aqui, né, no suporte, por exemplo, de compra, se essa aqui fosse a quarta vela vermelha, no caso aqui é a terceira, aí dá para pegar, mas se fosse a quarta vela tocando aqui, eu não pegaria. Tá? Então fica como filtro de não entrada, no mínimo se tiver aí 4 velas da mesma cor indo em direção à sua entrada, ou seja, como filtro de não entrada, você não pega a operação, tá? Bom, e agora eu disse para vocês que ia passar um macete bônus, né? Então, qual é o macete bônus que eu vou passar? Esse macete bônus é mais para quem ainda não se acostumou a operar aqui na Ibnex, só por ela não ser por taxa, cara. Mas confia em mim, quando você começa a operar e se acostuma, não tem jeito, você não vai sair mais da Ibnex, porque eu tô te falando que ela é a melhor corretora atualmente. Tá? Se você tá na dúvida, abre aí, testa na conta demo, primeiro vê o que você acha e tira suas próprias conclusões. Mas para mim tá sendo a melhor corretora atualmente, olha que eu já testei todas as corretoras do mercado, beleza? Então vamos lá. Qual é a última dica que eu vou passar para vocês para ajudar vocês a operar com price action, né? Mas nesse caso aqui eu tô usando como exemplo suporte e resistência. Sempre você espera aqui faltar 10 segundos para entrar na sua operação, tá? Tanto se for em M1 ou M5. Aqui sempre quando termina uma vela, né, no caso de M1, vai começar aqui a contagem com 59 segundos. E você pode pegar sua operação sempre até 8 segundos, tá? Mas eu não gosto de arriscar, eu gosto de deixar sempre faltando 10 segundos para eu pegar minha operação, porque tem que ter o tempo para calcular a liquidez, porque aqui é trader contra trader, não é trader contra corretora, ponto positivo da Ibnex. Mas vamos lá, sempre deixe para eu pegar a sua operação, com todas as dicas que eu dei aqui nesse operacional de suporte e resistência, nessa estratégia, né? Sempre espera faltar 10 segundos, porque faltando 10 segundos, se a vela ela tiver aqui terminando mais ou menos em cima da região onde você quer pegar, por exemplo aqui, ó, esse é o exemplo perfeito. Essa vela vermelha você está querendo pegar uma compra, né? Porque tá tudo dentro aqui do padrão que eu expliquei para vocês. E nesse caso daqui, o que aconteceu? Claramente, faltando 10 segundos aqui, já devia estar muito perto ou até aqui em cima, e você já consegue ver onde é que a vela vai terminar. Se ela vai terminar aqui e ela tende a respeitar essa região, você consegue pegar uma compra muito tranquila, né? Porque mesmo não sendo por taxa, só por ser da cor verde, se ela vai terminar em cima dessa taxa daqui e ela tende a respeitar, ou seja, retrair daqui, reverter para a próxima vela com certeza vai ser verde, certo? Então, essa é uma dica muito importante, tá bom? Porque, por exemplo, o que pode acontecer? Pode acontecer da vela, por exemplo, vamos supor que essa aqui fosse a vela, né? Essa aqui fosse a vela que estivesse aqui. Ela foi lá, tocou e tava com 20 segundos ainda faltando e ela retraiu tudo para cá. Aí aqui é um pouco arriscado você pegar a compra. Por quê? Porque teoricamente ela pode terminar aqui, terminar da cor vermelha, a próxima que vai nascer, né? Que vai ser a vela do resultado da sua entrada. E ela vai estar respeitando a região, só que ela vai terminar da cor vermelha porque ela porque ela retraiu muito na vela anterior, entendeu? Então o que você quer é o quê? Sempre esperar a vela faltando 10 segundos, ver se ela vai terminar em cima ou muito próximo da região que você sabe que o preço ele tende a retrair dessa região.
beleza? Então essa dica é muito importante. E mais uma dica bônus: separa uma mão de defesa, isso aumenta ainda mais sua assertividade aqui na Ibnex, beleza? Então é isso que eu tenho para o vídeo de hoje, galera. Espero de verdade que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para mim. Deixa o seu comentário, o que você achou desse vídeo? Você tá curtindo que eu vou fazer esse projeto aí de 30 dias? Acompanha tudo, ativa o lembrete do canal e também vale avisar que eu faço live de segunda a sexta, sempre às 8 horas da noite, tá? Então acompanha também, porque eu ensino você a lucrar ao vivo ali na prática na Ibnex. Tem todas as lives salvas aí no canal para você acompanhar e ver como o resultado tá excelente, tá bom? Também, se você não criou sua conta Ibnex até agora, tá o primeiro link na descrição. Não esquece de seguir o passo a passo para você entrar na minha comunidade massiva, beleza? Todos os meus links úteis estão na descrição. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!